O sistema auditivo, como eu disse, né, nem todos os autistas são hiper para o sistema auditivo, então, mas o que a gente pode trabalhar aí nesse sistema auditivo? Ouvir música clássica com fone de ouvido, para aqueles que toleram o fone de ouvido, brincar com instrumentos musicais para trabalhar ritmo, variar a tonalidade de voz, então falar voz grossa, voz fina, voz ritmada, né? Isso é muito legal. Usar barulhos da casa e do ambiente para ensinar e fazer discriminação auditiva. Então, passou um barulho na rua, oh, que barulho é esse? Ah, é o barulho de tal coisa. Então, um latido de cachorro, que barulho é esse? É um cachorro latindo. Ou então faz um barulho estranho, caiu uma panela no chão, aproveitar, oh, que barulho é esse? Ó, oh, caiu não sei o que no chão. Então, discriminação auditiva. Então, não é só sobre o sistema auditivo, a gente tem que saber discriminar os sons também, tá? Então, é sobre o sistema auditivo. Sistema olfativo, como eu falei para você já, a massinha e tintas com cheiro, óleos essenciais aromatizantes tem usado muito, né? Você pode usar com difusor para poder trabalhar, principalmente aquelas autistas que gostam muito desse cheiro, buscam muito uma sensação olfativa. Brincar de descobrir o que é através do cheiro. Então, você venda, né, os olhos e aí você pega e dá para a pessoa cheirar. O que é isso? O que será isso? Igual, por exemplo, dá um café, dá uma outra coisa ali, uma espuma de barbear, sei lá, uma coisa, e fala assim, que cheiro é esse? Aí a pessoa vai tentar discriminar através do olfato. Vou até fazer uma propaganda aqui. Eu tive uma escola montessoriana, né? Então a gente trabalhava muito. O Montessori trabalha muito essa estimulação sensório-motor e a Maria Montessori era psiquiatra, criou muitos materiais, não sei se você conhece. Conheço. Então tem um material que você compra ali na Esmirna Montessori, que é a do cheiro. Então vem os vidrinhos, né? E vem a vendinha. Então você coloca canela, coloca... Ai, gente... O óleo, algum óleo essencial, a canela, tem o cravo também que ela colocava, várias coisinhas, e a criança, o vidrinho é escuro, e a criança ia sentindo e ia dizendo que... Então, é um material super prático e super legal de fazer. Muito, para gente. Trabalhar muito, E muita olha coisa. aí que Clarissa falou. A Maria Montessori, ela já colocava isso. Isso não é só para autistas. O que eu estou falando para vocês, todos nós vivemos sensorialmente e trabalhar esses sentidos, você aguça. Pensa para você ver. Quando, né, nós temos pessoas, por exemplo, cegos, eles vão ter os outros sentidos mais aguçados. Então, quando a pessoa está cega, ela vai ter o quê? O ouvido mais aguçado, o tato, ela reconhece as pessoas pelo tato, não é isso? Então, por quê? Então, a gente precisa, nos nossos autistas, fazer essa estimulação aqui, porque isso aí vai promover o quê? Um melhor desenvolvimento. E uma coisa importante para quem não sabe, que a via olfativa, ela está ligada diretamente no cérebro, ela não passa por outros, porque a gente tem os filtros, né? E a via olfativa, ela vai direto. Vê que o olfato, ele está muito ligado às emoções, gente. Quando você sente um cheiro, é tipo assim, automático. Então, é ligado à emoção de prazer ou de dor, né? É ruim ou bom. Então, você tem que ver. E aí, isso é muito legal, porque a gente está trabalhando sistema límbico, o olfato, ele trabalha plasticidade cerebral, o bulbo olfatório, que é muito, que é o tipo o bebê de plasticidade cerebral, sabe? De células para plasticidade cerebral. Então, é muito legal a gente estar trabalhando isso aqui. O cheiro da infância, né? A gente guarda tão bem, né? A gente guarda. Quando a gente quer, igual a gente quer mãe, não sei se vocês já fizeram isso, eu faço. A gente pega a roupa do filho, a gente cheira, a gente faz essas coisas. Então, assim, tudo é cheiro, então é muito íntimo, né? O cheiro. Então, é muito importante a gente estar trabalhando isso. Então, essa estimulação, né? Ah, Carline, mas então é só para as pessoas que têm uma questão olfativa? Não. Trabalhando nessa discriminação, você vai aguçar mais outros sentidos e vai melhorar, potencializar o desenvolvimento seu filho, tá? Usar cheiros com o sistema vestibular. O que é legal disso? Por exemplo, aí você tem que entender o perfil do seu filho. Seu filho, ele busca muito vestibular, ele gosta de rodar, gosta de rede o tempo inteiro, e é uma pessoa também, né, que aí você pode associar
tá rodando ele naquele casulo, tá balançando ele no casulo, ou mesmo numa rede, associa com o cheirinho, que você vai dar mais calma para ele vai tranquilizar mais, né? Vai tranquilizar. Igual tem os óleos de lavanda, que acalma, né? Tem já todos esses cheiros aí que a gente já sabe. Então, é legal, porque aí você traz o quê? 2 sentidos e vai organizando melhor essa pessoa, tá? O difusor pessoal, eu não sei se vocês sabem, na aromaterapia, a gente pode usar tipo um colar, né? Alguma coisa com difusor pessoal. Você pinga um olhinho, óleo essencial, e ele vai soltando aquele aroma aos poucos. E aí você vai, tipo, sentindo esse cheiro aos poucos. Se sua criança, se seu filho, né, conseguir ficar com aquele difusor pessoal, que é tipo um colarzinho, é legal, porque vai, né? Aí é interessante você entender qual que seria o óleo mais indicado aí, né? Que acalma, que vai trazer mais concentração e atenção para o seu filho. E o sistema oral? Soprar vários tipos de instrumentos. Gente, esse sistema oral é muito legal porque ele traz muita organização, muita propriocepção dentro da boca. Para pessoas que têm muita alteração, por exemplo, seletividade alimentar, é muito legal trabalhar. Então, assim, Carlina, eu tenho que estimular todos os sentidos? É legal, mas aí você vai de acordo com o perfil do seu filho. Então, soprar vários instrumentos, então, apitos, flauta, língua de sogra, bolhas de sabão, mastigadores ou mordedores de borracha, e principalmente se o seu filho, por exemplo, o Cadu, meu filho, ele tem uma necessidade de mastigação. Eu já tive que comprar vários tipos de mastigadores para ele. E ele tem uma necessidade, ele tem até uma discriminação dentro da boca. Então, às vezes, seu filho, ele tem necessidade, por exemplo, ele mastiga roupa, ele mastiga ponta de lápis, né? Então, você tem que começar a perceber isso. Aí, você vai dar um mastigador para ele. Então, você pode dar um mastigador normalzinho, esse aqui, ou então você vai precisar de um mastigador mais duro. E aí, você tem que olhar, tem essas lojas que vendem esses mastigadores mais duros, mais rígidos, né? Então, se ele morde, ele quer morder, tampa, assim, que é duro, então você vai precisar de um mastigador mais duro, né? Sugar canudos de calibre variado é legal, porque tem o canudo grosso, fininho, tem aqueles de voltas, e aí ele vai ter que fazer força. Esse sistema oral aqui, eu acho fantástico, principalmente para quem não fala ainda, porque vai trabalhar toda essa questão oral da boca, né? Então, vai trabalhar a propriocepção dentro da boca, vai trabalhar a força da boca. Então, você vai estimulando esse sistema oral. Mastigar alimentos crocantes e duros, porque vai fazer força, né, gente? Então, trabalhar esse sistema mastigatório é legal também, gente. Trabalhar aqui, ó, não só de mastigar, mas fortalecer de um lado, de outro. Então, mastigar dos 2 lados, tá? Oferecer picolés de água de coco ou de água normal também, ou passar gelo colorido na boca, porque lembra que eu falei da questão do sistema termoceptivo, que é a temperatura? Então, trabalhar esses sistemas também com a criança dentro da boca. Oferecer alimentos de texturas variadas de acordo com a tolerância da criança. Então, isso aí é de acordo com a tolerância. Então, principalmente se essa pessoa for seletiva, não vai forçar, gente. Mais uma vez, não é sobre forçar. Vai colocando aos poucos, tá? E usar um massageador aqui, ó, um massageador intraoral. Então, você pode fazer, que é bem legal, usar um massageador aqui, que você faz esse aqui, tem até um golfinhozinho, você faz a massagem, e você pode pegar uma espátula, aqui assim, ó, e fazer. Ó, dentro da boca, massagem aqui na bochecha, e fazer também no rosto da sua criança, porque você vai ativar, né, essa musculatura do rosto. Tem muitos autistas, principalmente os autistas que não falam, eles têm essa musculatura muito hipofuncionante, né? Então, ele precisa acordar essa musculatura aqui, precisa, né? Aí, também, mais uma vez, isso aqui são, né, dicas para vocês fazerem mais qualquer coisa, tem que pedir ajuda aí para os profissionais que acompanham o filho de vocês, às vezes a fono aí vai ajudar aqui nessas dicas orais também. Aí, gente, lembra que eu falei que a pessoa, ela pode ser hiper, né, hiper incomoda,
Hipo é aquela que busca, né? Ela não busca tanto igual o outro perfil, que é aquele de busca mesmo, é aquele que sai buscando todas as sensações. Então, vou colocar aqui, tipo uma dietinha para aquela que é hiper, né? O que você vai fazer com a hiper? Né? Eu coloquei todas as estratégias primeiro, coloquei sistema proprioceptivo, sistema auditivo, vestibular, tátil, coloquei todos 7 sentidos para vocês, né? E aqui uma estratégia para uma pessoa hiper. Então, uma pessoa hiper, você vai, por exemplo, é hiper para o auditivo, usar bloqueador de ouvido, por exemplo, né? Eu trouxe aqui para vocês um bloqueador, para vocês verem. Então, pode usar aquele bloqueador mesmo que usa em EPI, pode usar um headphone, que é esse aí que o menino está usando, tá vendo? Ó? Então, usar bloqueador, usar um headphone, né? Porque ela é hiper, né? Usar menos sons e comandos durante as brincadeiras, brincar com texturas menos invasivas e ir desafiando a criança gradativamente. Então, lembra que eu falei para não forçar? Fazer atividades proprioceptivas, puxar pneu, empurrar pneu, usar túnel de lycra, fazer uma escalada, fazer circuitos. Para uma pessoa hiper, ela se incomoda, ela se sobrecarrega. Então, o que vocês devem fazer? Regular a tonalidade de voz. Então, usar uma tonalidade de voz mais calma, mais tranquila, corregular essa pessoa, tá? Então, por exemplo, gente, o que acontece muito, que eu já vi com terapeuta, com mãe, né? Que é super, ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a pessoa é hiper, ela se incomoda, não adianta. Então, tem que usar vamos, né? Tem que ter uma tonalidade de voz mais tranquila, não ficar falando muito, né? Narrar a atividade para que nada seja imprevisível. O que acontece com as pessoas hiper? Elas se incomodam e elas também ficam muito, elas precisam de previsibilidade. Então, sempre, lembra lá das pistas visuais que eu falei, do quadro de rotinas? Então, as pessoas hiper, elas precisam mais de quadro de rotina, porque elas gostam de tudo muito previsível. Saiu da rotina, elas vão se desorganizar, tá? O perfil de hipo é aquele que é mais, né, parado, é aquele molinho. Então, ela vai precisar de quê? De uma atividade para acordar o corpo dela. Então, a gente vai fazer atividades que vão acordar músicas, movimento, brincadeiras incluindo velocidade, jogar um bambolê e pedir a criança para sair para correr, para pegar, né? Brincadeiras mais interativas de imitação dos animais, foi o dado dos animais que eu mostrei para vocês. Jogos com movimento e mudanças rápidas de posição e velocidade, músicas de imitação corporal, cabeça, ombro, joelho e pé, minha boneca de lata caiu com a cabeça no chão, e vários outros tipos de atividades, né? Se for uma pessoa maior, fazer já uma coreografia com ela, uma dança com coreografia, um TikTok, né? Então a gente precisa ter essa criatividade aí, né? E cada mês eu uso muito TikTok com ele para poder trabalhar já essa coordenação, né? Esse equilíbrio e esses passos da sequência. Carlinhos, não sei se você conhece um brinquedo novo, que é até interessante eu te falar, eu vi com a minha sobrinha, ela não tem autismo, e tá sendo muito usado na escolinha dela, ela tem 5 aninhos, Alice. É um brinquedo, eu esqueci o nome, talvez Maria Júlia saiba, alguém aí sabe, é de um desenho, aí ela manda a criança, a amiguinha, escolher a carta, aí você vira a carta, e aí tem o bonequinho do desenho, que eu não sei o nome do desenho, com uma pose. Ele com a língua para fora, fazendo careta, com as perninhas para cima, são poses engraçadas, e a criança tem que imitar. Olha que legal. É muito legal, né? Muito legal. Muito. Não vi esse ainda e vou querer esse, viu, gente? Eu Muito vou tirar legal. uma foto e te mandar. Vou pedir Isso. para a Alice mandar para mim. Muito legal. Por quê? Porque aí a criança vai trabalhar todas essas estratégias e se não conseguir, você tem que ajudar. Gente, porque assim, isso aqui parece fácil, mas não é fácil. Porque a gente tem que fazer junto. Isso dá trabalho. Tem que sair da zona de conforto, né? A gente tem que fazer junto com a criança. Não é assim, põe aí, vão imitar os animais. Aí seu filho nem consegue imitar um sapo, por exemplo.
Você vai ter que fazer junto, pega na mão dele e vai fazendo, entendeu? Então, é uma coisa difícil. Igual essa estratégia que a Clarissa falou. Saiu lá o menino fazendo assim, e fazendo uma careta. É, Ele pode não fazer isso, mas aí ele só coloca a mão e você faz. Aí, com o tempo, ele vai começar a te copiar, porque o cérebro, ele aprende por modelo, né? Ele aprende por imitação. Então, você vai fazendo, vai dando modelo, vai ajudando ele, dando ajuda física, e daqui a pouco vira uma brincadeira super legal. Então, eu insisto muito com o Cadu. Então, às vezes, o Cadu não dá conta. É lógico que ele tem as limitações dele, ele pisa na ponta dos pés ainda. Então, assim, tem muitas outras coisas, mas assim, eu não desisto, eu vou fazendo com ele para a gente poder, né, ir conseguindo o que a gente quer. E aí ele faz o jeitinho dele, mas ele vai fazendo, tá? Então, brincar de estátua, por exemplo, porque você está fazendo ali, essa brincadeira é super legal, e aí você dá uma parada, e aí a criança, né, tem que parar. E aí volta o movimento, vai e volta. Então, é legal para um perfil hipo, por exemplo, tá? E o perfil de busca, que eu falei que é com vocês, é aquele que realmente busca toda a sensação. Aquele menino que ligou no 220, vamos supor, né? É aquele que busca a sensação, que corre para lá e para cá, é aquele que quer pegar nas texturas, quer brincar com tudo, quer passar a mão em tudo, tá? Então, esse é legal, tá? Uma estratégia muito legal, usar bastante atividade proprioceptiva. Aí lembra lá, aí você vai lá naquelas atividades proprioceptivas, faz todas elas. Circuitos que envolvem subir, descer, pegar objetos para focar a atenção, escalar, puxar e empurrar, brincadeiras de subir e pular e logo depois apertar com a almofada, coletes proprioceptivos, fazer hidroterapia ou natação, que é legal, e fazer estimulação tátil, brincar com tinta, moeba, grãos e etc. Lembre-se de valorizar o processo e fazer junto com a criança quando possível, que foi o que eu falei com vocês. Não dá nada pronto, gente. Se vocês pensarem uma coisa, hoje tem muito, né? Até tinta você pode fazer. Então, se você puder valorizar esse processo, você já vai estar trabalhando muitas coisas. Hoje mesmo, eu brinquei com um pacientezinho meu, ele está muito desregulado, muito desorganizado, e a gente trabalhando várias outras coisas, trabalhando tônus, né, essas coisas que eu vou falar para vocês agora, que já está acabando, e aí eu valorizando cada passo do processo. Então, no final, a gente brincou com uma massinha, eu queria trabalhar algumas habilidades manuais, ele tem muitas dificuldades de habilidades manuais, e eu sei que o sistema tátil organiza muito, e ele gosta de brincar de massinha. Mas eu valorizei cada etapa, até para tirar a massinha de dentro do potinho, né? Que, por exemplo, isso aqui é a moeba, mas aí ele queria fazer assim, ó para tirar isso aqui, a tampa, ele já tem que fazer uma força. Aí ele queria apertar assim para sair. Então, aqui, ó, para enfiar o dedo aqui, ele já tem que tirar, né? Aqui a moeba é mais fácil, mas a massinha ele tinha que fazer. Então, valorizar cada processo. Não dá tudo pronto para a criança, não. Vocês têm que entender que desde tirar a tampa até tirar a massinha, até fazer, apertar, cortar tudo. Dá o modelo e vai fazendo junto com a pessoa que ela vai ajudar. Pessoal, lembra, eu falei sensório motor. Então, eu falei tudo do sensorial para vocês. Agora, vou falar para vocês. Quem tem a questão do planejamento motor, que eu falei lá daquela praxis para vocês, que tem quem tem dificuldade quem tem dispraxia, dificuldade de planejamento motor, vai ter o quê? Uma criança que apresenta dificuldades em planejar e executar os seus movimentos corporais das brincadeiras. O que ela vai ter? Tem também dificuldade em saber o que fazer com os objetos ou brinquedos e por isso procura sempre pela mesma brincadeira. Então, pessoal, isso aqui não foi eu que falei, é uma frase até do Dr. Greenspan, tá? Que foi um psiquiatra, que foi um dos criadores do modelo DIR for Time. Então, a dificuldade, por exemplo, a pessoa autista, às vezes, muitas vezes, busca pela mesma brincadeira, busca pelo mesmo desenho, repete, porque tem uma dificuldade de planejamento motor. E a dificuldade de planejamento motor, ela vem de tudo isso que eu falei com vocês. Vem da dificuldade sensorial, que passa ali pelas dificuldades motoras, do tônus, postura, equilíbrio, lateralidade, noção de corpo, esquema corporal, e aí vai.
Então, a gente precisa estar atento a essa questão motora. Então, quando você está estimulando a criança no sensorial, você não pode esquecer da estimulação motora, que tem a ver com a resolução de problemas. Então, a resolução de problemas, ela é a chave para o desenvolvimento das capacidades sociais e emocionais e, finalmente, para as habilidades cognitivas. Então, eu tenho certeza, você que é mãe, que é pai, você que está aqui me ouvindo, você quer muito que seu filho brinque, que seu filho tenha habilidades cognitivas, tenha independência, autonomia, socialize, aprenda na escola, né? Então, você precisa dar essa regulação, essa organização do corpo dele para que ele tenha essa capacidade de resolver problemas. A capacidade de resolução de problemas é a capacidade de criar gestos complexos para distinguir expressões faciais e posturas corporais. Então, se a pessoa autista ela não tem essa capacidade de autorregulação, que eu estou falando aqui para vocês, essa capacidade de organização do corpo, ela não vai ser capaz de criar gestos intencionais, tá? Essas expressões faciais que a gente quer, que é a interação. Então, você precisa ser genuíno, atribuir significado, criar desafios e prolongar as interações. Foi o que eu falei para vocês. Valorize cada processo. Então, por exemplo, aqui, esse pote está fechado. Aí eu quero brincar de massinha. Dá para a sua criança, aí ela vai entregar para você. Abre para mim, mamãe, né? Ou então, se ela não falar, ela vai te dar. Então, ela vai resolver um problema como? Abrir esse pote, já é uma resolução de problemas. E aí, ela vai te entregar, você faz, ai, eu não consigo abrir, me ajuda, meu filho, para ela tentar. Ela vê que você está tentando e ela vai começar, né? Então, atribua significado, crie desafios. Não faça pela criança o que ela pode fazer sozinho. Porque se ela está, por exemplo, calçando um sapato e ela não está conseguindo e você calça por ela, como é que ela vai aprender a resolver o problema dela? Se ela não está amarrando o cadarço porque ela não consegue e ela não tem praxis fina, tudo bem, ela precisa dessa habilidade. Mas se ela não está conseguindo porque sempre tem uma pessoa para ajudá-la, e aí ela não vai conseguir resolver problemas. Estimula a independência e a autonomia. A criança precisa participar das atividades da casa. Participando das atividades da casa, ela vai conseguir o quê? Autonomia, independência, vai conseguir essa regulação que a gente está falando e vai conseguir resolver problemas. Então, pessoal, como que a gente faz? Eu falei a estimulação sensorial, e essa estimulação motora, Carlinhos, o que eu faço? Eu vou dar dicas super simples aqui, dependendo aí de você que é mamãe ou papai aí que já fizeram essas brincadeiras, que você pode brincar com seu filho e que vocês vão estimular o sensorial e o motor, tá? Subir, descer, pular, no túnel, rastejar, engatinhar, brincadeiras da infância, pular a amarelinha, dança da cadeira, rodar, né? Aquela de roda, né? Ciranda, cirandinha, morto-vivo, esconde-esconde, seu rei mandou dizer. Seu rei mandou dizer, é muito legal, não sei se vocês conhecem essa brincadeira. Fulano, seu rei mandou dizer para ir lá na cozinha pegar um garfo. Olha para você ver, a pessoa tem que ter o planejamento motor, ela tem que pensar como que eu vou fazer para ir lá na cozinha, eu vou ter que abrir a gaveta, vou ter que pegar um garfo. O que é garfo? Né? Então, é muito legal. Então, você está trabalhando todas essas etapas que eu estou falando aqui para vocês. Equilibrar sobre uma corda ou uma fita, coloca uma corda no chão, estica ela e pede a criança para passar sobre ela, tá? Ou então, gruda uma fita ali, uma fita no chão e pede ela para poder passar sobre essa fita, está trabalhando equilíbrio. Jogar a bola com as mãos, com os pés, arremessar a bola grande, bola pequena, está trabalhando essa parte motora. Carrinho de mão, marcha soldado, brincadeiras de coordenação, adoleta, brincadeira de adoleta, que nunca mais as pessoas usaram, que trabalha muito habilidade manual, coordenação motora. Pico-picolé, não sei se vocês já viram essas brincadeiras, mas você pode pesquisar na internet, pico-picolé, qual o sabor que você quer que faça assim,
com a mão, muito legal, trabalha a coordenação, a criança tem que contar, tem que olhar visualmente o que ela está fazendo, tem que esconder a mão, tem que prestar atenção, e ainda tem que falar qual que é o sabor que você quer, dependendo do nível do desenvolvimento dela, né? Qual o sabor que você quer? Eu quero morango. E se ela tiver um nível cognitivo melhor, ela vai pensar que eu tenho que falar 3 palavrinhas, morango, para sair no fulano, estratégia, pensando nessas funções executivas, tá? Circuitos motores. E aí você vai associando, gente. Se desse tempo, aí a gente pode marcar outro depois, eu mostraria um plano todinho para vocês que eu já fiz com uma criança, para vocês verem como que você coloca isso dentro de um circuito. Por exemplo, vou subir, vou descer, vou passar num túnel, vou pegar um brinquedo, vou depois equilibrar numa corda e coloco o brinquedo lá no final. Pronto, é um circuito motor. Entenderam? Então, vou dar só um exemplo para vocês. Ou então, vou pegar um brinquedo, vou passar, vou rastejar de soldadinho e vou levar o brinquedo para o outro lado. É outro circuito. Então, depende muito, é muito fácil. Só vocês usarem isso aqui, tudo que eu trouxe para vocês, e montar o próprio circuito de vocês em casa. Tá bom?